por estarmos nesse lugar, Senhor, reunidos, Senhor, no teu santo nome, Senhor. Já podemos, Senhor, sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, nesse lugar, Senhor. Pois ela foi manifestada através do teu Espírito Santo, Pai. Ó, Senhor, continua, Senhor, falando no nosso coração, Senhor, agora, Senhor, através do teu servo irmão Josias, Senhor. Ó, Senhor, a tua palavra, Senhor, é avivada, Senhor, como uma espada, Senhor, que vem e corta, Senhor, no nosso coração, Senhor, através da junta e da medula, Senhor. Ó, Espírito Santo de Deus, louvado seja teu nome, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, fica conosco. Aleluia. Amém. Deus poderoso. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Oh, Deus bendito. Livro de Mateus, capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Com essa palavra saudando o nosso pastor encarregado aqui, né? Irmão Márcio, né? Que Deus abençoe os irmãos aqui, na minha retaguarda aqui, né? Presbítero, evangelista, irmão Osmar, que Deus abençoe, a sua esposa está aí também. Que Deus abençoe, irmã, glória a Deus, amém. Agradeço a Deus pelo meu amigo Douglas, que veio aqui, glória a Deus, a irmã Thaís também, que veio acompanhando aqui, a sua mãe também, glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz: E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e a um particular e pediram, e disseram: Disse-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e no fim dos tempos. E Jesus vai responder para nós hoje à noite. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem tomar os seus assentos, dando glória a Deus e aleluia nesta noite. Eu quero agradecer a Deus por esta congregação Coab-A, aqui na minha 8 aqui. Eu tenho muitos familiares aqui perto que moram aqui, né? Eu agradeço a Deus por esta oportunidade da indicação do nosso evangelista Wagner, que ele é um dos encarregados do campo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos num culto de missões. Então eu quero divulgar rapidamente o carnê missionário, irmãos. Certo? Esse carnê missionário, você faz um propósito de 1 ano, né, contribuindo a partir dos 5, 10, 20, 30 reais, conforme o teu coração vai mandar a dizer. Então eu trouxe umas fotos, irmãos, para os irmãos ver um pouquinho através do nosso trabalho missionário da nossa Igreja Assembleia de Deus aqui de Gravataí que faz. Então eu vou trazer um pouquinho aqui para mostrar para os irmãos, certo? Aqui, show. Irmãos, o Douglas ele vai me orientar aqui, certo? Bom. Irmãos, aqui o Douglas ele vai passar essa foto mostrando para vocês aqui no banco aqui, pode passar. Essa foto aí, irmãos, a gente fez um trabalho missionário ali na congregação Rosa Maria. É um culto de missões infantil, que é o 3º ano, pastor, que a gente fez, e foi gratificante a gente fez. Envolveu as crianças, os pais foram, porque a gente fez um evangelismo depois da escola dominical. E foi muito o agir que foi uma bênção de Deus. Agora a gente está indo para a congregação Boa Vista, o 3º desafio, porque a gente sempre foi da Avenida Brasil. A irmã se lembra de vermelho, eu não me lembro o nome da irmã. Nelly, eu acho que é parente. A mãe do Rodrigo e do Humberto. Amém, glória a Deus, o pastor Rodrigo Alves, né? Glória a Deus, eu me lembro o pastor Humberto também, bênção de Deus, pastor Paulo Duarte. Pode passar o próximo. Irmãos, aqui a gente tem lá no país de Portugal, é o Marciano e a sua família, eles fazem um trabalho muito legal,
eles estão recém-engrenando, já faz uns 2 anos e pouco que eles estão em Portugal. E eles fazem um evangelismo nas praças lá. E eles já têm uma equipe muito boa já para acolher as pessoas, para acolher as almas lá. Então, irmãos, a sua contribuição é muito importante. Deus bendito. Louvado seja o nome do Deus Senhor. glorioso e poderoso. Glória a Deus. Oh, Deus. Então, nós vimos, irmãos, que as coisas não estão fáceis. Jesus está voltando. Aleluia. Tu pode passar o próximo, Douglas? Pode passar o próximo. Deus bendito. Próximo. Isso. Pode passar o outro também. Pode passar o outro. Aí. Bom, agora o próximo, irmãos, é no país da Índia. A gente tem uma missionária, Zenilda, que ela foi para lá. Então, o que acontece? Ela tem um trabalho muito especial lá, que é o corte e costura, o mesmo projeto que tem na África, lá em Guiné-Bissau e Senegal. Então, ela faz que essas mulheres lá na Índia, irmãos, elas não podem ir com a Bíblia para casa. Elas têm que ficar com a Bíblia só no culto. Então você vai ver que a cultura delas, certo? A cultura delas é isso aí, certo? Então tu pode passar o próximo, Douglas. Pode passar o próximo. Tá. Aqui, irmãos, aqui é um missionário, né? 2 missionários. O Antônio Macamo e o Musa Tomi. Vocês vão ver que é um trabalho com as crianças que eles fazem. E vocês vão ver que é o rio. Ah, desculpa, é Moçambique. Moçambique. Esse é Moçambique, é o centro da África. É Moçambique esse, lá na África, certo? Então, vocês vão ver esse rio eles estão passando de barco nesse rio, para pregar o evangelho, irmãos, lá nesta aldeia que tem. Vocês vão ver as comidinhas para as crianças, você vai ver o trabalho missionário. Se você ver bem, irmãos, essa igreja, as condições não são muito legais no telhado, tá tudo com muito buraco, né? E as condições não são tão boas. Mas Deus dá graça para eles, para pregar o evangelho a toda criatura, porque ai de nós se não pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos aqui, irmãos, para divulgar o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar o próximo. Os irmãos conhecem o nosso missionário Paulo Duarte, que ele ficou um período de 20 anos lá em Senegal, Guiné-Bissau, que ele cuidava das 2 aldeias. O que mais que vocês conhecem? Essas fotos, irmãos, eu vou passar para o encarregado e ele vai passar para vocês depois, certo? Pode passar o próximo. Aqui é a missionária Zenilda, aqui, pode passar. Irmãos, esse aqui é o sertão da Bahia, certo? É o sertão da Bahia, é o pastor Cláudio Miro e a Silvana, certo? Eles têm um trabalho muito bom. Se vocês verem, eles tiveram um batismo, eles tiveram o círculo de oração, eles estão construindo uma igreja lá também, que está quase pronta esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tudo depende de você. Deus bendito. Tudo depende dessa congregação, para manter os missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar o próximo. Ah, tá. Fechou então. Amém. Obrigado pela atenção dos irmãos, né? Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra então. Irmãos em Cristo Jesus, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu estava dizendo um tema e Deus gritou um tema: missões até o arrebatamento. Repita comigo. 1, 2, 3. Missões até o arrebatamento. Amém? Irmãos em Cristo Jesus, nós sabemos que Cristo, ele é a cabeça. E a igreja, ela é o corpo. E esse corpo, ele tem que andar bem. Porque o que acontece? Porque o principal organismo que o inimigo ele se lança é o coração. O coração
o inimigo ele se lança para as pessoas se desviar da caminhada. Então nosso coração ele tem sentimento, ele tem algo especial. Então Cristo colocou a sua igreja, que é o corpo, para marchar nessa terra e fazer a obra missionária. Então é esta obra missionária, nós estamos aqui como servo do Senhor. Então nós vamos, irmãos, caminhar algumas dores que está acontecendo e já aconteceram na Bíblia. Nós vamos entrar alguns focos bíblicos através dessas dores, estas dores de parto, até que o nosso pastor tenha dito. Quando uma mulher ela ganha filho, ela vai sentir uma dor tremendamente para ganhar um filho. Então o que acontece, irmãos? Nós vamos ver que dores que Jesus está colocando no mundo tenebroso. Este mundo que nós estamos vivendo, ainda Jesus não voltou, mas nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, esta obra missionária. E eu já vou falar, irmãos, que esta palavra arrebatamento, essa palavra arpazo, significa aquilo que tirar com força, assaltar. Então nosso Deus, irmãos, Ele está preparando a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor precisa do noivo. Algum dia esta noiva, que esta é a igreja do Senhor, ela vai se encontrar com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem crê nisso, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Deus santo e Deus eterno. Então, neste momento, irmãos, aqui nesse capítulo 24 aqui, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quando vai vir essas dores? Quando vai vir esses sinais da sua vinda, mestre? Então o que acontece? Jesus falou que vai vir muitos que vão enganar muitos falsos profetas, guerra, rumores de guerra, vai vir algo tenebroso. Ainda não é o fim, é o princípio das dores, mas nós estamos, irmãos, batalhando, nós estamos buscando o Senhor dos Exércitos, porque a igreja do Senhor precisa buscar o Senhor, a face do Senhor, porque nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto, porque esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, porque o Senhor, Ele precisa que a sua igreja busque a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, de todo o intelecto, de toda a sabedoria, de oração sem cessar. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Deus da glória. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela nasceu na oração. Então, irmãos, nós temos que orar. A igreja precisa orar sem cessar. Esse é um outro ponto que o missionário precisa. Ele precisa orar pelas almas, irmão Osmar. E nós estamos aqui felizes aqui nessa noite para transmitir uma mensagem missionária para os irmãos. Vamos mais para a Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz que Enoque andou com Deus e foi transladado para não ver a morte. Enoque significa a igreja que anda com Deus e que será arrebatada. Enoque, Deus transladou ele antes da arca de Noé. Então é Deus, Ele fez isso, Ele preservou outro. Aleluia. E a Epístola de Judas, versículo 14, que diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, ele já profetizava e ele já dizia: eis que o Senhor vem com os seus milhares de seus santos. Então, irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos batalhando, porque é uma batalha atmosférica no mundo tenebroso, mas nós estamos aqui buscando a salvação, porque a salvação ela vai ser individual. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 7, irmãos,
que Deus falou para Noé: olha, Noé, agora pode entrar você e a sua família na arca, porque eu vejo vocês justo nesta geração perversa. Vocês podem entrar na arca. E a arca tinha uma porta, e nós sabemos que também tinha uma janela. Então, irmãos, nós sabemos que existe duas portas na Bíblia. Existe aquela que ela é larga a porta, aquela que tem toda a liberdade possível, mas tem aquela que é estreita, que está te esperando aqui na Coab. Deus bendito. É aquela porta que Jesus está te esperando para você buscar a face do Senhor. Josias, mas a minha família ainda não entrou na arca. Continua orando por eles, continua pelejando, continua orando por eles, porque a base da sociedade é a família. Deus bendito. É isso que o inimigo ele quer fazer. Você se lembra de Ló, as suas duas filhas e mais a sua esposa? Deus colocou para eles: sai de Sodoma e Gomorra, e eles não queriam sair. Tocou aqueles anjos para avisar eles, eles começaram a sair daquela cidade, porque aquela cidade ela ia ser destruída. Então o que acontece, irmãos? A sua esposa, ela não creu na palavra de Deus, e ela olhou para trás. Nós temos que olhar para frente, o autor e consumador de nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é aquele firmamento dos nossos ouvidos, é ouvir a palavra do Senhor para acrescentar a nossa fé. A fé, ela remove montanhas, irmãos. Quem sabe a fé, ela também ela abre portas. Quem sabe tem alguma porta que está, aleluia, fechada. Quem sabe até no seu coração, no teu intelecto, irmão, o Senhor ele vai colocar uma sabedoria de alto no teu intelecto nesta noite, em nome de Jesus. Você se lembra, irmãos, de Abraão? Quando Abraão ele falou: olha, agora nós temos que buscar uma esposa especial para o meu filho Isaque. Aleluia! Algum dia vai colocar uma ordem lá do céu para buscar uma noiva querida para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Simboliza Abraão, Isaque e Rebeca, simboliza o casamento perfeito. Então o que acontece, irmãos? Jesus, ele quer fazer algo na sua vida, ele quer, aleluia, te mostrar, aleluia. Quem sabe você está neste Egito, o Senhor ele vai tirar os filhos, aleluia, de Israel lá do Egito, saindo da escravidão. É a mesma coisa o anticristo, correndo atrás das pessoas que era Faraó. Então o que acontece, irmãos? O anticristo, a Bíblia diz que o espírito do anticristo está na terra, mas com o seu sopro de sua boca, ele vai destruir o anticristo, porque os seus olhos têm a sua chama de fogo. Ele é Deus, ele é o maior de todo o universo, e é o Senhor dos exércitos. Só quem crê nisso, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. É o Shaddai, Deus vive, Deus No livro de Joel, irmãos, capítulo 2, parte B, que diz: perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo, está perto. Então o dia do Senhor, ele está próximo. Aleluia, é só a última trombeta soar. Aleluia, nós estamos esperando o arrebatamento. Pisque os seus olhos e sinta o arrebatamento da igreja neste lugar acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Malaquias 4, irmãos, que diz que ele vai vir como uma fornalha. Oh, meu Deus da glória! Jesus, ele não é só um amor, mas ele é justiça também. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para toda nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que crer. Aleluia!
Quando Deus você da crê, glória. cai no teu coração. Deus quer te poderoso. moldar por dentro. A moldura, ela é por dentro. Esta arca, o Senhor, Ele quer trabalhar por dentro, aleluia. Que é o nosso coração, que é algo precioso. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 8, que diz: sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então guarde o seu coração, irmãos, para não pecar contra Ele, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ó Deus, e luz para o meu caminho. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então esta é a palavra do Senhor que vai te impulsionar até o céu, porque o apóstolo Paulo, irmãos, tenha dito em Colossenses capítulo 13, versículo 2, que ele diz que pensai nas coisas de cima e não as terrenas. Em Colossenses capítulo 13, versículo 4, que diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós o manifestaremos com Ele em glória. Em glória. Nós vamos entrar com Ele na glória. Você crê na sua salvação nesta noite? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, parte B, que diz que o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então o juízo de Deus, ele vai se manifestar através dos 4 cantos da terra. Você se lembra de Jó? Quando veio os 4 cantos, aquele vento para derrubar sua família e matou seus filhos, ali no capítulo 1, é a mesma coisa, irmãos. O inimigo, ele vai vir como um ladrão. A vinda do Senhor vai ser como um ladrão à noite. Então Deus, ele está trabalhando com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. O Senhor, ele vai vir com seu braço forte para galardoar cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também anotei aqui em Mateus 24, versículo 40 e 41, que estão, quando tiver 2 irmãos no campo, um será deixado e outro será levado. Quando tiver 2 na moinha, uma será deixada e outra será levado. O arrebatamento, ele vai ser assim, irmãos. Quando bate o jugo desigual, o Senhor, ele vai ver quem é que está no jugo igual e desigual. A Bíblia diz também, irmãos, que aquele dia o Senhor, ele vai separar aquelas ovelhas e aqueles bodes. O Senhor, Deus tenha dito, irmãos, que aquele dia vai ser especial. Você já sentiu a vinda do Senhor acontecer? Todos nós já tivemos alguma experiência. Você se lembra em Mateus 25, que diz as 10 virgens, que eram 5 prudentes e 5 sedentas. Aleluia. 5 tinha azeite e 5 não tinha azeite. Não faziam missões, irmãos, só que iriam cuidar do seu eu, só que iriam fazer algo do próprio seu eu, não quer submissão, pastor. Então o que acontece, irmãos? Nesse dia, a Bíblia diz, irmãos, que a nossa salvação está muito mais próxima do que a gente aceitou lá atrás, em Romanos capítulo 13 e versículo 11, que diz: a nossa salvação é para agora, o tempo é para agora, você tem que buscar a sua salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de falar isso, irmãos, que a igreja do Senhor, ela precisa de uma maturidade. Nós precisamos de maturidade. A ciência, irmãos, irmão Douglas, a ciência diz que o cérebro do ser humano, ele se desenvolve com 24 anos, mas a Bíblia diz com 30 anos de idade. Eu vou mostrar para os irmãos. O primeiro rei de Israel, que era Saul, ele começou a reinar em Jerusalém com
30 anos de idade. Depois veio Davi, com 30 anos de idade, começou a reinar. Ezequiel começou as suas visões com 30 anos de idade. José foi governador do Egito com 30 anos de idade. Então nós vimos, irmãos, que João Batista tinha 30 anos de idade, quando ele batizou Jesus, que tinha 30 anos de idade. Então os dois, eles tinham alguns meses de diferença, esses dois primos. Então o ministério de Jesus começou com os 30 anos de idade, irmãos. Então o profeta Samuel, quando ele foi profeta, juiz e sacerdote, ele alcançou os 3 níveis quando ele tinha 30 anos de idade. Porque a Bíblia diz que para consagrar um sacerdote, irmão Osmar, tem que ter 30 anos de idade. Deus bendito. Então, com 30 anos de idade, o ser humano, ele vai se desenvolver na sua maturidade. Não espere a tua aposentadoria para fazer alguma coisa para Deus. Não espere até os teus 30 anos ou um pouco mais, irmãos, para fazer algo para Deus. Isaac, irmãos, casou com 40 anos de idade. É o máximo da maturidade, 40 anos. E ele teve filho só com 60 anos, porque Rebeca era estéril e Sara era estéril. Então Ana era estéril, Isabel era estéril, Sunamita era estéril. Muitas mulheres da Bíblia Sagrada que eram estéril, e elas geraram, irmão, profeta de Deus, até aquela mãe de Sansão. A Bíblia não diz o nome dela, mas ela era estéril, e ela gerou Sansão. Deus bendito. E quando é algo que é gerado, irmãos, e dá fruto, daí o Senhor, ele vai indo. Porque João Batista, irmãos, já era cheio do Espírito Santo dentro do ventre de sua mãe Isabel. Ela já era da sua terceira idade já, quando ela gerou. Você tem que gerar, irmãos. Você tem que gerar filho espiritual. Mas às vezes eu já cheguei a uma certa idade. Continua orando para você ganhar filhos espirituais, porque Deus quer constituir uma liderança nesta noite, nesta congregação. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia! Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A minha mãe, ela tinha 16 anos de idade. Ela se envolveu com um rapaz. O rapaz, ele era rico. Preste atenção. E o que acontece? Ela engravidou. O nome dessa criança seria Paulo. E o que acontece, irmãos? Ela abortou. Porque foi muitas dificuldades, porque o meu avô batia na minha mãe. A minha avó, ela não veio aqui porque tinha aniversário do Círculo de Oração lá na São Jerônimo. E o que acontece? Ela abortou. Seria uma criança Paulo. É uma lei brasileira que o feto tem até um tempo para te abortar. Depois passou 1 ano e pouco, a minha mãe se envolveu com meu pai. Quando ela se envolveu com meu pai, irmãos, em Cristo Jesus, a minha mãe, ela engravidou. E ela iria ter uma menina chamada Isabel. Mas a minha mãe abortou essa menina. E o que acontece? Passou 1 ano e pouco, depois desses episódios, aí eu nasci. Eu nasci. Nas dificuldades, Deus, Ele fez assim. Às vezes, irmãos, eu não sei o que tem passado no teu passado, que quem sabe te afuzila a tua mente. A minha mãe, ela foi num psicólogo e se abriu essa fatalidade. E ela se perdoou. Ela contou para nós o ano passado, pastor, isso. E depois eu fui para minha empresa isso. Eu fui para minha empresa me refletir.
Eu poderia ser abortado, Senhor, na primeira, na segunda vez. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia de mim. Deus bendito. Então, às vezes, irmãos, Deus Ele tem misericórdia de nós, para não sermos consumidos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são infinitas, e elas são belas. Então, eu estou justificando isso, estou falando para os irmãos, que as coisas acontecem para acrescentar, para nós buscarmos mais, para nós jejuarmos mais, para nós estarmos atentos à última trombeta de prata, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus. Aleluia. Faça assim com as suas mãos nesta noite. Deus bendito. Tem aquele louvor que posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia. Deus bendito, Deus. Já que a Bíblia diz em Coríntios que todos nós vamos comparecer no tribunal,